O canal Reinando em Vida convida você a se tornar um colaborador. Semeie em nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos e dublagens para a edificação do corpo de Cristo. Esse é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Seja um multiplicador dessa visão, curtindo, compartilhando o vídeo com mais pessoas e ofertando para a manutenção do trabalho missionário. Ok, estamos falando sobre as células gliais que formam, como dissemos antes, o corpo caloso, que está no centro do cérebro e é o que conecta os dois hemisférios. Uma das coisas que é bem legal, e eu não sei se é assim no geral em tudo, mas é incrível como Deus fez certas coisas e... Por exemplo, quando eu estava estudando herbalismo chinês por causa das artes marciais, fazia parte desse curso de estudo que tivemos que fazer. Uma das coisas desde o início que eu observei pessoalmente quando comecei a aprender os diferentes valores de algumas ervas chinesas e até ervas americanas, e também estudei nativo norte-americano, índio nativo, acho que é um termo apropriado agora, ervas e coisas que são locais daqui. Uma das coisas sobre o herbalismo chinês é que a principal fonte, podemos dizer, era o ginseng, e é chamado de raiz homem, porque a raiz em si tem a aparência de um corpo humano, e os chineses acreditavam, em sua compreensão, que com que algo parecesse, essa é a parte do corpo que ajudaria. Portanto, o ginseng parecendo com todo o corpo era bom para tudo. Bom para equilibrar tudo e todo esse tipo de coisa. Então, era importante ir analisando um pouco, porque há verdade nisso. De novo, eu não estou dizendo que isso é verdade em todos os aspectos, mas é meio engraçado, porque se você olhar para coisas como aqui no Texas chamamos de noz pecan, se você for para o norte, a pronúncia é diferente. Se você olhar para as nozes pecan e depois olhar para as nozes, e ver como elas são feitas, a aparência delas, elas se parecem com o cérebro humano. E ambas são boas para o cérebro humano. Os olhos e as coisas que nelas estão são realmente bons para o cérebro. E o engraçado também é que eu não sabia disso, mas analisando algumas dessas coisas, haviam coisas que me atraíam. E algumas das coisas que eu pessoalmente gostava e não sabia o porquê, necessariamente, obviamente pensei que era o sabor ou algo assim, mas o alcaçuz verdadeiro, sempre gostei de comer alcaçuz. Esse tipo de coisa, canela, adorava comer canela, especialmente torradas com canela e coisas desse tipo, e canela em coisas diferentes. E era engraçado porque na época eu passava por fases onde eu comia e então não comia e depois descobri que o meu corpo estava desejando essas coisas. E o seu corpo pode saber o que você precisa. De fato, há uma história bem conhecida sobre o garotinho que estava na escola e estava constantemente comendo as borrachas do seu lápis. E eles pensavam, há algo errado com esse garoto, ele continua comendo as borrachas do seu lápis. Descobriram que havia algo na própria borracha que estava faltando no corpo dele. E o seu corpo desejava aquilo. O corpo dele entendeu, sabia o que havia naquilo para desejar. E então desejava. Novamente, isso mostra como as coisas estão conectadas, mas o principal é que, se você analisar, por exemplo, a noz pecan ou as nozes, elas estão conectadas apenas em um ponto. O resto é tudo separado. E há apenas um pequeno ponto onde elas estão unidas. E se você os tirar inteiros, então você as quebra. Mas a parte que mantém a noz pecan unida seria semelhante ao corpo caloso no cérebro humano, na parte superior. E como eu disse, é geralmente retratado como um branco. Não é duro, mas é flexível. Mas ele na verdade é bastante poroso, porque permite a transferência rápida de informações.
de um lado para o outro, mas é feito dessas células gliais. E por que isso é importante? Primeiro, lembre-se do que dissemos no começo, que as células gliais ajudam a remover o lixo. Qualquer coisa que não for assimilada é onde fica por 48 horas e depois é eliminada e queimada como energia e, como diríamos, é varrida, para que as células gliais sejam capazes de trabalhar mais eficientemente. Você pode prover a ela 3 coisas. Há coisas que são nutrição adequada para o cérebro, que se você comer vai para o cérebro, não para outra parte do corpo, naturalmente será atraído para lá, porque o cérebro também precisa. Oxigênio, a mistura certa, a quantidade certa, falamos disso na última sessão, mas também informação boa, útil. Quando falamos de coisas boas, do que estamos falando é informações que não precisa ser ajustada, não precisa ser consertada, corrigida, nada desse tipo de coisa. É simplesmente certa, pura e correta. Você pode ingerir imediatamente, você pode aceitar sem ter que ficar filtrando. Ou qualquer outro tipo de coisa que é boa, é como diríamos, informação limpa, sem comunicação corrompida, é apenas correto, é o que é, ok? A palavra de Deus. Note que tem a ver com pensamentos adequados. A doutora Leaf chama de pensamentos impróprios, que é uma boa palavra para isso, porque quanto mais você se alimenta dessas palavras tóxicas, elas se acumulam no lugar onde causam danos. Ok? Se olharmos para a neurogênese, que fala sobre o nascimento de novo neurônio, as células gliais, elas ajudam no nascimento desses novos neurônios. 2 Coríntios 4,16. Por causa disso, nós não desfalecemos, ainda que o homem exterior pereça, o homem interior é renovado dia a dia. A parte principal, sabemos que nossas células são renovadas, elas são regeneradas em um período de cerca de 7 anos. E todo o seu corpo, basicamente, tem todas as células renovadas. Elas são geralmente a cópia das células anteriores. Isso pode ser revertido em grande parte, e há algumas coisas principais nisso, mas que você precisa saber para ajudar a reverter, não reverter totalmente, mas pessoalmente, acredito que você poderia reverter a maioria dessas coisas completamente, mas número 1, você precisa obviamente de uma nutrição correta, que permite que o seu corpo obtenha melhor nutrição. O problema é, especialmente nos Estados Unidos, nós somos os que mais comem coisas mal nutridas, o que significa que as coisas que comemos têm muito pouco valor nutricional. Então o que você quer é comida com nutrição densa, para que você não precise descartar muito e não exija muita energia extra do seu corpo. Você quer ser capaz de decompô-lo, ok? E não ter que se preocupar com áreas de sobra, porque as sobras geralmente se tornam toxinas em nós. Então você quer comer o mais limpo possível. Obviamente, e analisando isso, você precisaria da nutrição certa, mas também precisa de descanso e de exercício. Não estou falando apenas sobre o corpo, estou falando sobre o cérebro. Ok? Cérebro. 30 minutos por dia apenas sair, caminhar, faz com que o seu cérebro fique mais novo. E obviamente faz bem para o seu corpo, mas faz com que o seu cérebro fique mais novo. E é quase como apertar o botão reiniciar. E eu não estou falando sobre exercício energético. Pode ser, obviamente, mas é principalmente para poder fazer tudo fluir e se mover. Nós somos feitos para se mover, não fomos feitos para ser sedentário, só ficar sentado e esse tipo de coisa. Fomos feitos para se mover e quanto mais você se move, isso faz com que os seus órgãos funcionem melhor, basicamente. Diz ao seu corpo: ei, eu estou vivo, você precisa trabalhar. Não fique apenas sentado, seus órgãos precisam se movimentar. Ok? Neurogênese. É a reprodução desses neurônios, porque aqui está a questão. As células gliais ajudam com isso. Observe, o que é a neurogênese? O nascimento de novos neurônios, como já dissemos, mas observe isso, uma nota à parte. A maioria das pessoas conhecem a reputação de Einstein como gênio, ok? Ele não é nenhum Einstein ou algo assim. O que elas talvez não saibam é que
Após a morte, fizeram uma autópsia em seu cérebro e se surpreenderam. Seu cérebro pesava menos do que um cérebro comum. Ele não tinha um cérebro maior, na verdade pesava menos, era menor do que o cérebro comum. O que eles também notaram foi que seu cérebro continha anormalmente uma grande quantidade de células gliais. Então ele não tinha mais células cerebrais, ele tinha mais células gliais. Isso eles conjecturaram ter capacitado seu cérebro a operar mais rápido. Porque as células gliais se comunicavam entre os dois lados, então ele tinha vias de comunicação entre os dois lados do cérebro. Então, não era que ele tivesse mais informações ou que fosse tecnicamente mais inteligente. Ele funcionava mais rápido, o que lhe permitiu passar coisas mais rápido. Que o permitiu a chegar a conclusões mais rápidos, com menos interferência. As células gliais permitem que a informação seja transferida mais rápido, resultando em uma operação de pensamento mais limpa e eficiente, o que também significa também que ele foi capaz, deixe-me colocar dessa forma, a maioria das coisas que lidam com o cérebro são como dilemas, conflito. Ele fez isso por causa daquilo, faz aquilo por causa disso, quase como um círculo fechado. Então ele foi capaz de pensar mais rápido, mas agora observe. Ele também foi capaz de ter um processo de pensamento mais limpo, o que significa que ele foi capaz de se concentrar. Ok? Capaz de focar. E porque ele conseguia se concentrar melhor, então ele tinha uma operação mais limpa e uma comunicação mais rápida. E porque ele tinha uma operação mais limpa do cérebro, uma comunicação mais rápida entre os dois lados, ele podia se concentrar melhor. Então você vê o circuito fechado, como diríamos. A beleza disso é que uma vez que isso está em movimento, isso só aumenta e acelera. Então, se ele tivesse vivido mais 50 anos, quem sabe o quão rápido ele teria pensado. Ou quanto mais ele poderia ter realizado. Ele disse algumas coisas incríveis também. Observe, com a grande quantidade de oxigênio e nutrição, é também possível que Einstein fosse capaz de pensar de maneira holística e criativa. Em outras palavras, quando você tem mais células gliais, também tem mais oxigênio e assim as próprias células são capazes de receber nutrição e funcionar em uma taxa mais alta. Então, ouça, essas células gliais são de vital importância, ok? Em todo o seu processo de pensamento, até mais do que os próprios neurônios e esse tipo de coisa. Próxima parte, uma descoberta muito animadora concernente à operação do cérebro é essa. Neurofisicistas sabem agora que o aspecto individual do cérebro físico pode ser estimulado para o aumento de produção. Decidir aumentar a produção. Ok? Pensando e falando em voz audível vários minutos por dia. Eles provaram isso. O que eles provaram? Eles provaram que simplesmente por se decidir ter mais células, a ter mais células cerebrais, mais neurônios, pensando isso, decidindo, pensando e falando, fez com que o seu corpo produzisse mais células. Então, basicamente, pense nisso. Isso pode ser a coisa mais importante que eu disse ao longo dessa sessão, porque é aqui que você entra. Seu nível não tecnicamente de inteligência, mas no nível em que você pode pensar. E você pode escolher o que você decide pensar, porque você está pensando sobre essas células. E quando essas novas células nascem através da neurogênese toda manhã, enquanto você dorme, elas estão lá, são novas e estão prontas para serem alocadas para o que você decidir. Sobre o que você decidir pensar, se você quer ser mais inteligente. Quando eu digo mais inteligente, não é que você seja tecnicamente mais inteligente por si só. Você está apenas pensando mais rápido, com mais eficiência, usando o cérebro e as células, mas a maneira que você pode fazer isso, você pode simplesmente fazer isso decidindo produzir mais células gliais. Então você simplesmente diz, vou produzir novas células, e você diz isso e você fala novamente, e por vários minutos por dia,
E nós vamos conectar isso com os 7 minutos que estávamos falando antes, para que seja parte disso. Então sim, será a escritura, serão as palavras de Jesus, serão esses tópicos sobre os quais falamos, mas no processo disso, para começar, você pode dizer, e para terminar, provavelmente iniciaremos ou terminaremos com essas declarações de: eu agora escolho produzir novas células cerebrais, eu escolho produzir novas células gliais. Eu agora escolho pensar mais rápido, com clareza, pensar de forma inteligente. Enquanto você faz isso, começará a produzir essas células. É uma realidade física, isso é um fato. Isso foi provado. Isso é ciência. Vamos voltar para uma das primeiras coisas que eu disse. Não hoje, mas bem no começo do seminário, eu acredito firmemente, de acordo com Tiago capítulo 3, Marcos 11:23, Provérbios 4:12, muitos outros versos, que não há nada com relação ao seu corpo que você não possa mudar. Nada. A razão pela qual eu digo que isso provaria é porque se você pode produzir células cerebrais, se você pode produzir células cerebrais pensando, isso prova que o pensamento é feito pela mente e não pelo cérebro, certo? Então, se você pode produzir células cerebrais, que são as células mais complicadas e intricadas do seu corpo, se você puder produzi-las apenas pensando, decidindo, falando, então não deve haver outra parte do seu corpo que você não possa mudar decidindo, pensando e falando. Se apenas fazendo isso você pode produzir maior quantidade das mais complicadas células cerebrais ou células em seu corpo, quanto mais fácil e mais rápido deve ser mudar outras coisas que são muito menos complicadas no seu corpo. Faz sentido? Amém? Seu corpo vai te obedecer, você não é o seu corpo, mas a maioria das pessoas deixa o corpo mandar nelas. E você faz isso porque treinou hábitos no começo. E eventualmente, no começo você desenvolveu hábitos e você treinou seu corpo para funcionar por hábitos. E então o que deveria ser e realmente é, seu servo agora, se tornou seu mestre, porque no começo você criou hábitos e agora os hábitos estão criando sua vida. Por isso é muito importante que você estabeleça os hábitos que são certos, apropriados e são necessários, amém? Aqui está outra coisa, não há um hábito que você tenha que não possa ser mudado. Todo mundo sabe disso, mas o que é preciso para mudar um hábito? Consistência, frequência e repetição. E é isso que temos que fazer, é por isso que é tão importante esse seminário. Eu pessoalmente acredito que é uma das mais importantes no sentido de que não é apenas informação. É informação que vai ajudá-lo a mudar para permitir que outras coisas que você precisa aconteçam. Mas é importante que você tire desse seminário que quando você sair daqui, esse não é um seminário que você apenas passe e diz, bom, interessante, ou o que quer que seja. É importante que você saia daqui e antes de sair daqui, hoje mesmo, nem mesmo amanhã, mas hoje você precisa decidir. Eu vou fazer isso. Agora tem algumas coisas que você precisa fazer para ter certeza. Se você decidir fazer, você fará. Uma é admissão pública ou confissão de que você vai fazer. Você precisa tornar público, pois isso inicia o movimento. Número 2, você precisa escrever exatamente o que vai fazer. A essa altura, talvez tudo que você saiba é: vou continuar, vou passar pelo processo que é necessário. Eu não sei se Courtney já mencionou isso para vocês, mas teremos os e-mails que vamos enviar a vocês. E honestamente eu recebo muito e-mail e recebo muitos e-mails todos os dias. Estamos tentando decidir a melhor maneira de fazer isso porque a chave é consistência.
Nesse aspecto, o que significa que você precisa receber e-mails que o ajudarão a se mover nisso. E a melhor maneira de fazer isso é receber esse e-mail todos os dias. Todos os dias você receberia, porque assim você o teria para aquele dia. E eu entendo que isso... As pessoas começam a receber todos os dias, perdem 2 ou 3 dias e logo não estão mais fazendo. Eu entendo isso. Também poderíamos enviar uma vez por semana. No entanto, conhecendo as pessoas, você vai ler todos os 7 em um dia só e vai pular o resto. Portanto, a chave não é sobrecarregar. A chave é consistência. Você está desenvolvendo um novo hábito e, portanto, o que queremos fazer é que você seja consistente. Vamos montar um site, uma página que terá isso. Mas também enviaremos para você, teremos vídeos para você assistir, que você pode acessar. Estamos realmente trabalhando nisso e queremos disponibilizá-lo para que pessoas possam assistir os vídeos, estudar isso, obter o áudio, ouvir os módulos e tudo isso. Muitas dessas coisas já estão em andamento. Mas a verdadeira chave é que você tem que tomar a decisão, porque não adianta nada nós fazermos tudo isso se você não vai fazer. Então estamos tentando tornar o mais fácil possível. Mas, ao mesmo tempo, quando se trata disso, tudo se resume a você colocar o esforço, que significa aparecer todos os dias, o que significa que você vai, abre, lê e coloca em prática, faz o que diz para fazer, segue o programa e depois de 30 dias você vai estar vendo uma grande mudança, e depois dos 60, depois dos 90. Não deveria nem ser um pensamento no sentido de você ter que forçar isso. Vai ser parte do que você está fazendo, porque não vamos fazer isso, vamos ajudar a fazer tudo por você, mas depois também vamos levá-lo a uma área que você deseja analisar, você pode analisar. Estamos montando isso, esse site, a página na web, ainda não temos certeza de como vai ser, se vai ser algo próprio ou não, mas é basicamente algo que Deus tem lidado comigo nos últimos 2 anos, e isso tem a ver com espírito, alma e corpo. Não podemos ver apenas uma parte ou outra, é completo. Portanto, estamos fazendo esse site sobre espírito, alma e corpo e você poderá acessar, clicar na seção do espírito, na seção da alma, do corpo, e nós cobriremos os aspectos do espírito, alma e corpo. Por exemplo, na seção da alma, cobriremos a renovação da mente. Cobriremos áreas relacionadas a qualquer coisa que esteja ligada à alma, emoção, intelecto, todas essas áreas. No espírito estaremos lidando, obviamente, as escrituras, como fazer as coisas, o que a escritura diz sobre o espírito do homem, quem você é, como você funciona. Mas também no corpo teremos uma seção, se você clicar nela, terá a ver com a cura divina para o seu corpo. Mas também vai ter a ver, temos uma pessoa se mudando para cá da Austrália, que é um bom amigo nosso e viajamos bastante junto, e ele também é um personal trainer. E até pensamos em abrir uma academia aqui para que as pessoas aqui da igreja local possam entrar, se exercitar e esse tipo de coisa. Mas ele vai lidar com a seção do corpo, lidando com exercícios, nutrição e tudo vai estar lá. Nesse site que você pode acessar e clicar e ver os vídeos, treinamentos e todo esse tipo de coisa, perguntas, respostas. Então teremos sessão ou parte da comunidade onde podemos nos comunicar. Mas você vai poder ter suas perguntas respondidas, espírito, alma e corpo. Será um só lugar, porque temos que ver tudo junto, porque você não pode dividir isso. Amém? Então é para onde estamos indo. Voltando para a última declaração que fizemos. Aqui está onde você aumenta a produção, simplesmente decidindo aumentar a produção, pensando, dizendo em voz audível vários minutos por dia, de maneira mais simples, quando pode pensar e falar para se tornar acessível. Isso diz e se parece muito com Marcos 11:23. Tudo que você disser e acreditar, você terá. Sempre limitamos isso às coisas espirituais. Acredite ou não, seu corpo é espiritual. Deus o criou e Ele quis que fosse usado por seu espírito para levá-lo por aí e fazer o que Ele quer. Porque se seu corpo não é funcional, Deus não pode trabalhar com ele para realizar sua vontade. Portanto, ele deve ser capaz de trabalhar através do seu corpo e ao fazer isso, podemos olhar para Marcos 11:23. Você terá o que disser se acreditar em seu coração e não duvidar. Observe, você também, de acordo com Tiago 3, você pode virar o corpo para qualquer direção que desejar.
Então, se o seu corpo está doente, você pode virar para a saúde usando a sua fala, a sua língua. Amém? A parte triste é essa, e acho que disse isso no início. A parte triste é, as pessoas têm pregado o aspecto do lado espiritual da confissão por anos e anos. E as pessoas dizem, eu não acredito nessas coisas. E assim que a ciência prova, você viu isso? É incrível, vou começar a fazer. Você acredita na ciência mais do que na palavra. Esse é um problema. Se nós estivéssemos acreditando na Bíblia, mas se a igreja tivesse acreditado na Bíblia, teríamos estado à frente da ciência. E a ciência teria que admitir isso. Mas como a maioria da igreja não faz, a ciência não tem nada a dizer. Então precisamos reconhecer, você pode decidir ser mais inteligente, pode decidir mudar o seu corpo, pode decidir fazer todas as coisas. Ouça, e aqui está a última coisa, certo? Daí nós iremos almoçar, ok? Ok, sim, obrigado por me lembrar, eu esqueço. Você pode falar essas coisas e mudar o seu corpo. As pessoas dizem, e eu sou culpado de dizer a mesma coisa, não muito tempo atrás, mas quando eu era mais jovem. Eu tinha força de vontade, faria isso e tinha disciplina para isso. E é como se eu não tivesse mais força de vontade, eu não tivesse aquela disciplina. E então eu percebi, você não tem força de vontade, você desenvolve força de vontade, você desenvolve disciplina, amém? Quando você entra para o exército, por exemplo, geralmente você não tem disciplina, mas você desenvolve, porque você tem alguém respirando no seu pescoço para garantir que você faça aquilo. E é por isso que muitos, novamente, a igreja sabe disso, Jesus sabia, é por isso que ele disse, vá e faça discípulos. Por quê? Porque um discipulador é alguém que está ali respirando no seu pescoço, dizendo, faça isso, viva desse jeito, fale desse jeito, não diga aquilo, diga isso, nem mesmo pense assim. Isso é um discipulador. E Jesus sabia disso. Mas a igreja se afastou tanto que parece estranho para nós. E é incrível como todas essas coisas estão se encaixando, porque cerca de 1 ano e meio atrás, Deus realmente começou a lidar conosco no discipulado. Ele disse, você está indo ao redor do mundo, você está ensinando as pessoas estão fazendo, mas ele disse, você tem que se concentrar em discipular. E ele disse, você tem discípulos que têm feito isso. Mas você não se concentrou no discipulado, porque quando você se concentra no discipulado, tudo muda. Estávamos apenas lançando a semente da palavra de Deus. Quem entendeu, entendeu, mas agora estamos focados em dizer, você tem isso, você entendeu, você compreende, porque eu tenho que dar a você de uma forma que irá ajudá-lo a entender. Não é meu trabalho apenas pregar, meu trabalho é discipular. Amém? Os grupos maiores é mais difícil de fazer, no entanto, aqui está a nossa visão. Você já deve ter ouvido isso antes. Aqui no Texas temos um ditado. Praticamente ao longo você já deve ter ouvido. Nós ouvimos muito, mas é esse. A roda que range recebe graxa. Eu tenho pessoas em todo mundo que me dizem, eu estou indo, eu vou, se eu for, posso fazer isso. Eu digo, muito bem, maravilhoso. Quando você chegar, venha me ver, porque eu quero saber se eu for o que está acontecendo, ok? Então, eu não vou falar com você sobre isso. Pessoas que dizem que estão vindo nunca vêm. Então eu não vou perder meu tempo. Se você estiver falando sério, apareça. E quando você aparecer, saberei que você está falando sério. Ok? Amém? Porque então sabemos exatamente o quão sério você está sobre isso e agora não posso ser mais sério. Sobre o seu desenvolvimento do que você mesmo. Não funciona assim. Eu não tenho tempo para perseguir as pessoas. Então se você quiser algo de nós, você tem que buscar. E você pode fazer isso. Pode fazer isso por meio da comunicação e coisas diferentes, mas é assim que funciona. E, honestamente, se você me enviar uma mensagem de texto ou e-mail, eu li, vou chegar lá, nem sempre posso responder. Mas, se mostrar que eu li, não significa que estou ignorando, significa que eu estou ocupado. Ou que estou tentando encontrar informações para responder você, certo? Para responder a você, ou seja o que for. Por favor, entenda, me dê um pouco de graça, me dê algum tempo, porque estou ocupado, ok? Mas estou ocupado ajudando as pessoas a crescer. Mas se você quiser crescer, queremos que você cresça. Se você quiser vir até aqui e ajudar a levar isso adiante, queremos que isso aconteça. Mas também temos que ser capazes de
que há um processo, mas se você vier aqui com falsas expectativas, não é minha culpa quando você sair bravo. Só para você saber, sua expectativa deve ser: vem aqui, conecte-se, tenha comunhão, envolva-se em evangelismo, se você acha que vai se mudar para cá, e eu e você vamos sair juntos 23 horas por dia, você vai me seguir. Isso não vai acontecer, principalmente, para ser honesto com você, você iria me atrasar e eu não tenho tempo, porque se eu desacelerar, as pessoas morrem. Então eu não tenho tempo para desacelerar. Se você conseguir correr na mesma velocidade, ótimo, garanto que vamos nos conectar. Mas tudo que você quer fazer é vir me mostrar, me dizer que é tudo sobre você. Não é tudo sobre você, esse é o problema. É sobre as pessoas, ok? Não é tudo sobre você, não é tudo sobre mim, é sobre eles. Então nós temos que olhar para isso, amém? Então não venha aqui pensando que você vai ser o centro das atenções. Você não vai ser. De fato, a primeira coisa que vamos te ajudar a fazer é morrer para esse tipo de pensamento. E se você sobreviver a isso, então ótimo. Algumas pessoas não. Algumas pessoas vão embora bravas, porque acham que elas vão ser qualquer coisa. E eles não entenderam que o que recebe não depende de mim. O que você recebe depende de Deus. Sobre o quanto você recebe, amém? Ok? Agora vamos para o intervalo.